Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e voltei aqui hoje para falar do filme Till, A Busca por Justiça, um daqueles que pode entrar na sua listinha de esnobados no Oscar. O filme estreia nesta quinta-feira nos cinemas, hoje, e eu assisti e vim aqui agora dar o meu palpite, os meus pitacos do que eu achei desse filme. O filme conta a história de Mamie Till Bradley, uma educadora e ativista dos direitos civis dos Estados Unidos que teve seu filho assassinado em 1955, e a história foca bem nesse período em que ela busca justiça pelo assassinato do filho. Mãe e filho moram em Chicago quando o garoto decide passar umas férias com os familiares no Mississippi, mesmo com a mãe relutante, já que é um estado que era extremamente racista e que tinha leis racistas muito fortes naquela época. Mas mesmo com a preocupação da mãe, ele acaba indo, e ao ter, digamos, uma interação com uma dona de um estabelecimento, de um bar, um armazém, alguma coisa assim, branca que acaba cismando com ele, ele acaba sendo linchado pelos familiares e pelas pessoas ao redor daquela mulher dona daquele estabelecimento. A Mamie então vai até o Mississippi tentando buscar por justiça, e o filme passa por esse período de julgamento do marido e dos outros amigos dele que foram acusados de assassinar o garoto Emmett Till. Lembrando que essa é uma história real, e eu acho que é por isso que a gente tem que começar falando que é uma história que ela precisa ser contada. Antes da gente falar se o filme é bom, se o filme não é, a principal coisa é que histórias precisam ser contadas. Esse tipo de história precisa estar em pauta sempre. A gente precisa estar discutindo, a gente precisa estar refletindo, a gente precisa estar falando, porque parece que a gente não evoluiu absolutamente nada. Desde 2023 as pessoas continuam sendo atravessadas por esse tipo de história diariamente. São mães que constantemente têm medo de mandar seus filhos para a rua porque sabem que eles podem acabar sofrendo como o Emmett Till sofreu, principalmente quando a gente fala das comunidades negras, das mães pretas que sofrem com isso todos os dias. Mas mesmo que exista essa necessidade que a gente reflita, fale, continue discutindo, que eu indique que vocês assistam esse filme, é bom alertar para gatilhos, principalmente para quem é mãe, porque tem cenas muito fortes. O filme trata de uma história que já é bem pesada, em alguns momentos ele mostra partes bem tensas dessa história. Além do que mais, ele trata de uma questão de impunidade que a gente está vendo todos os dias no jornal. Se você se sentir desconfortável no início do filme, não tente insistir. Pare, tente assistir uma outra hora, ou realmente deixa pra lá, porque talvez os resultados que esse filme possa trazer para você não sejam muito bons. Então vá com muitos alertas para assistir esse filme. O filme é dirigido pela Shinoni Shuko, e ela também faz parte dos roteiristas do filme, e eles trabalham numa área muito segura. O roteiro não tenta trazer nada que instigue ao filme ficar interessante, porque o interessante é a história. A força do filme está na história, uma história muito forte e que trabalha por si só. Tu não precisa fazer muitos floreios e o filme se beneficia disso. E a direção dela vai pelo mesmo caminho, um caminho muito seguro, que não se aventura em momento nenhum, e principalmente para o final caminha em alguns lugares de iluminação, de uso de sombra, bem clichês, que não atrapalha a história, não atrapalha a experiência, mas, de novo, não traz nada que salte aos olhos. Repetindo, a força do filme está na história e não na forma como ela é contada. E aí a gente chega no outro ponto do filme, que aí sim eu acho que leva ele para um outro patamar, que é a atuação da Danielle Deadwyler. Várias cenas dela acabam sobressaindo no filme, ela é ótima na parte do drama, ela consegue passar toda a dor dessa mãe que perdeu o filho, mas não só aí, na preocupação dela desde o primeiro segundo em que ela sabe que o filho está indo para o Mississippi, os perigos que ele vai correr. E quando a notícia chega de que realmente ele foi assassinado, parece que tudo aquilo que ela estava imaginando que podia acontecer realmente aconteceu, e ela desaba, e o trabalho da Danielle é incrível. Mas tem uma cena que eu achei muito interessante no julgamento, que é quando ela vê a mulher que está acusando o filho dela de ter tido atitudes impróprias
tá no julgamento com o bebê de colo. Dá pra te ver no olhar dela em que ela tá pensando muita coisa da relação de mãe e filho que ela tá vendo ali. É muito intenso e é tudo com o olhar da Danielle Deadwyler. É muito incrível o que ela faz mesmo. E aí vem a minha pergunta, como é que ela não está indicada ao Oscar? Ela foi indicada no Critics, perdeu para Cate Blanchett, está indicada no SEG, que vai ser disputado agora no final de fevereiro, mas o Oscar simplesmente ele esnobou esse filme de uma forma completa. Ele não tem nenhuma indicação e pelo menos a indicação da Danielle merecia estar ali entre as 5 indicadas tranquilamente. É uma das melhores atuações que eu vi de 2022. Então a dica que fica é: aproveite as promoções que estão nas maiores redes de cinema com ingressos a R$ 10 e vá no cinema assistir Tio, com todos aqueles alertas que eu já dei lá no começo para vocês, mas é um filme que vale a pena ser assistido. E discuta, converse, reflita sobre essa história que ele está nos contando, para que a gente tente finalmente evoluir verdadeiramente como sociedade e não repetir certos padrões de comportamento. Depois que vocês assistirem, voltem aqui para comentar com a gente e eu volto qualquer hora aqui neste canal. Tchau, tchau.